Opa, Alex Angeloni na área. Continuar aqui um pouquinho e eu vou ir lá pro princípio, lá pro start da minha introdução à carreira artística, né? Não deixa de ser uma arte o que a gente faz, mas é por trás dos bastidores, né? Então, vou contar como foi o comecinho dela lá, bem no princípio. Só voltando a um relato do que minha mãe falava, né? Eu, até meus 4 anos de idade, eu sofria muito, mas muito mesmo, com uma infecção de ouvido crônica, que era muito difícil de sarar, né? Olha que ironia da vida, né? Na época a medicina não era tão bacana assim, tudo, então talvez era para eu ter ficado surdo. Realmente, de fato, isso era uma possibilidade que poderia ter acontecido na minha vida. Mas quis Deus que não fosse assim. Mas talvez essa história poderia ser usada para mostrar alguma coisa que a gente não consegue entender. Bom, enfim, tirando esse pedaço aí da minha infância, né? Bem bebê. Em 1988, isso eu já tocava numa banda da igreja, eu vivia mexendo lá com música, tocava mal pra caramba, né? Mas estava lá brincando com os meninos lá, né? Eu participava dos cultos, tinha uma bandinha da igreja e tal. Decápolis, banda Decápolis, Marco Tarsitani, tamo aí, cara, Fabiano Franco, cara, estamos sobrevivendo aí. Aí, enfim, eu já gostava muito de música, né? Só que naquela época a gente tinha uma condição bem precária de financeira, de tudo. E o grande barato dos jovens, né, daquela época, assim, e dos pais, os pais idealizavam isso, morador de Santo André, grande ABC, indústria metalúrgica, não preciso falar mais nada, né? Então, ingressei para o Senai em 1988. Fui estudar para fazer. Comecei com ajustador mecânico para ser ferramenteiro. Isso aí era o máximo, né? Você fala assim, cara, eu sou ferramenteiro na Ford, na Scania. Era a coisa mais linda do mundo. Eu detestava essa ideia, né? Mas eu fui meio que obrigado. Eu conto isso aí para minha mãe até hoje, né? Eles, não, você vai fazer Senai, porque o Senai é o barato. Pô, mas eu não quero fazer Senai, eu tocava lá na igreja, sabe? É sonho de moleque, querer viver de música, tudo, mas nem não tinha noção, cara. Aí, enfim, minha mãe foi lá, fez a inscrição do Senai. Eu falei, eu não vou fazer direito esse negócio aqui, mas fui lá fazer a prova, rabisquei todas as alternativas e, pasmem, eu passei praticamente em terceiro, quarto lugar lá. Fui um dos primeiros colocados lá. Eu chutei tudo pra certo, né? Eu falei, vou ter que fazer Senai, né? Isso com 13 anos. Com 14 a gente começava. Você fazia um ano anterior à prova, com 14 anos você começava a estudar. E aí estudava. Entrava às 7 da manhã, no Senai saía às 5 da tarde, 7 horas da noite eu estava indo para o colégio normal e saía às 11 horas. Então minha vida era essa, das 7 às 11 horas, das 7 da manhã às 11 horas da noite dentro da escola. Nessa época as indústrias bancavam, né, o estudo dos jovens e a gente ia recebia um salário para poder estudar e nas férias escolares a gente ia para a indústria trabalhar. Nossa, eu juro, eu não gostava nem um pouco daquilo. Mas eu tinha passado, era o que tinha para fazer e vambora, né? E eu trabalhava, eu fazia o Senai por uma empresa chamada Empresa de Elastômeros Stella. Eu lembro bem até hoje, marcou minha vida aquilo. Enfim, aí a gente tocava na igreja, tudo. Meu pai já trabalhava na indústria fonográfica, mas ele fazia outra coisa. Ele trabalhou em RH, trabalhou na editora, tudo, né? Então,
Ele já era da indústria, mas nada da parte artística diretamente, cuidava de outras coisas burocráticas. Aí, enfim, a empresa da Copacabana tinha decretado falência, ela estava fechando, estava vendeu parte do catálogo dela para a Sony, a fábrica foi toda vendida para a Sony, e o complexo industrial da Copacabana, que era em São Bernardo, do lado de onde eu trabalhava, ia se mudar para um estúdio antigo na Bento Freitas chamado Dó Remi. E eles estavam com esse movimento de transação, já tinha encerrado as atividades, só estava o estúdio aberto, porque ainda tinha alguns artistas que trabalhavam, que eram contratados da gravadora e eles tinham que cumprir ainda contratos, enfim. Então o estúdio ia se manter, mas ia mudar. E aí, um pouco antes da mudança do estúdio, eu falei pro meu pai, pô, vai fechar o estúdio lá, e você podia arrumar pra gente gravar uma demo lá, uma fitinha cassete, né? Vocês não têm noção o que era você conseguir um negócio desse em 1988. Parece muito tempo, mas não é. Era extremamente difícil você conseguir fazer qualquer tipo de gravação. Qualquer tipo de gravação. E depois a gente vai entrar nesse assunto aí, porque eu vou explicar um pouco melhor como funcionava. Mas era muito difícil, muito. Extremamente caro, poucas pessoas conseguiam, enfim. O que meu pai falou, não, mas o estúdio está fechando, vou falar lá com o pessoal lá. Aí ele falou com um técnico que trabalhava na época lá, o Edson. O Edson falou, olha, hoje à noite não vai ter nada, semana que vem a gente começa a desmontar o estúdio. Não quer trazer os meninos para gravar? Pô, nossa, alegria total, né? Ó, então amanhã à noite vocês vão entrar no estúdio para gravar. A gente tinha, sei lá, 6 horas para fazer tudo, né? E eu nunca tinha entrado no estúdio, eu nunca, assim, lá no Calabouço eu nunca tinha entrado. Já tinha ido em festas na Copacabana, tudo, aquelas festas de empresa de final de ano, tudo, conheci um monte de gente. Nessa época eu já tinha contato com um cara que é o meu brother, chamado Nil Bernardes, e eu vou contar uma historinha com ele, várias, depois a gente se reencontrou, enfim. Então, mas eu era criança e eu conheci essa turma toda, Naim, é, enfim, porque por causa das festas, né? Mas vamos lá. Aí, quando eu entrei no estúdio, a primeira vez, vocês vão gravar. A gente foi para São Bernardo, fomos no carro do Marcão, né? Tudo moleque, menor de idade, tudo. E eu já trabalhando na indústria, lembre-se desse detalhe, eu estava trabalhando já lá na Stella, já tinha me formado no Senai, já estava trabalhando na área de ferramentaria da Stella. Aí eu cheguei, entrei no estúdio, o meu olho já falei, meu Deus, que lugar lindo, cara. Nossa, pra mim aquilo foi, abriu, a cabeça fez abriu um mundo novo. Gente, que coisa linda, meu Deus! E a gente tudo encantado com aquele local, aquela atmosfera do estúdio. E realmente, se pensar bem hoje, era um estúdio feio, cara. Era um calabouço lá embaixo, no fosso do elevador. Tanto é que o fosso do elevador servia como reverb, só para vocês terem uma ideia. Eles fizeram como se fosse uma câmera de eco, a AMT, mais ou menos como funcionava a AMT. Mas vamos seguir aqui, né? Aí eu entrei no estúdio, pirei o cabeção, fiquei louco, achei aquilo coisa mais linda do mundo e fomos passar o som. Quando eu toquei a bateria, que eu escutei ela no meu fone, que eu nunca tinha escutado o som da bateria microfonada na minha vida, né? Eu tocava na igreja, mas isso aí não existia de jeito nenhum. Né? Esquece, o som era total, mas nem tinha som, eu acho. Eu lembro que tinha um cubão, assim, uma caixa da Giannini com os falantes meio estourados lá pro contrabaixo, a guitarra era uma coisa. Cara, era triste, velho. Se eu pensar bem, o pessoal reclama do som da igreja hoje, eu falei, cara, que vocês não viram como era lá nos anos 80, mas enfim. Aí eu passei o som da bateria, o Edson chamou a gente pra técnica. Quando eu ouvi o som da bateria, eu falei, meu Deus do céu, cara, que coisa mais. Eu quero trabalhar aqui. Pronto, aquele dia lá virou a chave na minha cabeça. Puf, moleque, né? Então, o que aconteceu, cara? Eu comecei a falar pro meu pai, eu quero trabalhar no estúdio. Aí meu pai, não, você tá louco? O estúdio tá mudando. Tá indo pra Bento Freitas, não sei o que, você tá lá na Estela, fica quieto lá, cara.
E aí eu dei uma pirada tão grande que eu vou contar depois, cara, porque vai ficar longo o vídeo. Mas aí amanhã ou depois eu já faço outro vídeo contando o que aconteceu. Valeu, galera. Obrigado, hein?